Vamos falar aqui um pouquinho sobre eu preciso de um milagre. Aleluia. Glória a Deus. O nosso texto é em Tiago capítulo 4, versículo 2 até o versículo 4, que fala assim. Eu vou ler Tiago capítulo 4, do 2 até o 4. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. E pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Queridos, então, nosso tema é esse: eu preciso de um milagre. Aleluia. E é importante sabermos canalizar as pressões da vida para que possamos receber o nosso milagre. Deus é especialista em realizar milagres. E Deus quer realizar um milagre na sua vida. Aquele milagre que você precisa, aquele milagre que você necessita, saiba que Deus é o ser mais interessado para que você possa usufruir desse milagre em o nome de Jesus. Nós precisamos ter muito cuidado com as pregações que falam que ao aceitarmos a Cristo, a nossa vida se transformará em um mar de rosa. Preste bem atenção. Eu sempre afirmo que não há nada melhor do que servirmos a Deus. Isso eu falo para você com toda certeza, com toda convicção. Não há vida melhor do que servir a Deus. Não há vida melhor do que procurar estar no centro da vontade de Deus. Agora, em nossa trajetória servindo ao Senhor, nós enfrentaremos lutas, adversidades, passaremos por pressões. É por isso que nós estamos falando sobre pressão. Voltando para aquele texto que o apóstolo Paulo enfatiza sobre a pressão que ele passou, em 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 8 até o versículo 10, o grande apóstolo Paulo, ele passou por uma grande pressão. Eu vou ler aqui para você esse texto. Aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia aqui para 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Olha o que fala. Vamos só relembrar aqui algumas verdades nesse versículo. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que poderíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Então a pressão foi tão forte que eles não estavam quase suportando. Então, quando você ouvir essas pregações que falam que nós não teremos lutas, que nós não teremos pressões, entenda que não é dessa maneira. Entenda que esse não é
o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Até porque as pressões, elas fazem parte da vida cristã. É por meio das pressões que nós podemos avançar, que nós podemos crescer em Deus. Isso quando nós canalizamos da maneira correta. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Nós temos exemplo também do próprio Senhor Jesus, no seu ministério público. Ele passou por uma pressão tão forte, antes da crucificação, orando lá no jardim do Getsemane, que o seu próprio suor se tornou sangue e pingava sobre a terra. Então, interessante, quem registrou esse fato foi Lucas, quem registrou. E Lucas, ele era médico. E segundo alguns estudiosos, eles afirmam que isso é possível acontecer quando a pessoa se encontra debaixo de uma pressão muito forte. Então Jesus, sabendo o preço que ele pagaria pelo nosso resgate, Jesus sabendo que ele teria que ser crucificado, e eu concordo com alguns pregadores que falam que a dor maior que Jesus sabia que ia sentir não era a dor dos cravos que atravessaram o seu pulso, seus pés, não foi a dor dos chicotes que rasgaram, a sua costa, mas a dor maior que ele sabia que iria sofrer era a dor da separação da Trindade, porque Jesus tomou sobre si o pecado de toda a humanidade, os meus pecados, os seus pecados, o pecado de toda a humanidade. E Deus o Pai, sendo santo, quando ele olhou para o seu filho, e o seu filho estava sobrecarregado com o pecado de toda a humanidade, Deus o Pai virou as costas para o seu próprio filho, e foi aquele momento de dor, de desespero, o qual Jesus clamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus foi desamparado pelo Pai, por minha causa, por sua causa, pelos meus pecados, pelos seus pecados. Quem entende isso? Ele foi desamparado, o Pai o desamparou, porque o nosso pecado estava sobre ele. Ele pagou o preço do nosso resgate, e ele sabia o preço que ele ia precisar pagar. Antes dele ir para a cruz, ele estava orando no jardim de Getsemane, e uma pressão muito forte veio sobre ele, mas ele não desistiu da sua missão. Eu quero falar para você: nunca desista daquilo que Deus tem para a sua vida, mesmo quando você estiver passando por pressão, mesmo que a pressão seja muito forte, continue confiando em Deus. Não confie em você mesmo, não confie na sua própria capacidade, mas confie em Deus, Ele tem a solução. Saiba canalizar essa pressão para transformar ela em poder, para que você continue vencendo, superando, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? Aleluia. Muito bem. Preste bem atenção. Porque muitos nunca recebem de Deus o milagre que eles estão precisando. Preste atenção nisso aqui. Porque muitos não recebem de Deus o milagre que eles estão precisando. A resposta está no versículo, o qual nós lemos em Tiago, capítulo 4, versículo 2 a versículo 4. Muitos não recebem
Porque eles não pedem. Eles não pedem. Aí também você diga assim: ah, mas Deus é onipresente, é onisciente, é onipotente. A sua presença ocupa todo o espaço, no céu e na terra. Antes de eu falar, Deus já sabe o que eu vou falar. É claro que Deus sabe. Então muitos pensam assim: então eu não preciso pedir, porque Deus sabe, Deus conhece as minhas necessidades. Mas, olha aqui para mim, Deus quer que você peça. Amém? Mesmo conhecendo as tuas necessidades, Ele quer que você abra a sua boca, Ele quer que você fale com Ele, Ele quer que você peça. Você lembra daquele cego que Jesus curou, o qual nós conhecemos como cego de Jericó? Você acha que Jesus não sabia que Ele queria a cura da visão? É claro que Jesus sabia. Mas algo interessante acontece nessa narração, quando o cego estava gritando lá: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Jesus parou. Primeira coisa, o clamor dele fez com que Jesus parasse. O clamor de um homem chamou a atenção do mestre, chamou a atenção de Jesus. Jesus, então, pediu que alguém o trouxesse até a sua presença. E alguém levou aquele homem deficiente visual até a presença de Jesus. Aí Jesus faz uma pergunta para ele. Eu acho interessante isso, né? Jesus perguntou assim: o que queres que eu te faça? Parece uma pergunta sem lógica, sem pé, sem cabeça. Claro, o homem queria a cura da visão. Jesus sabia, mas Jesus pergunta, porque Jesus, Ele vai responder orações específicas, pedidos específicos. E aquele homem então falou: quero ser curado da visão. Aí Jesus o curou. Amém, queridos? Aleluia. Então você precisa pedir, você precisa clamar para que o seu milagre possa acontecer. Agora, por que muitos pedem e não recebem o milagre? Então o problema aqui não é mais não pedir. Muitos estão pedindo, muitos estão suplicando por um milagre, mas não estão obtendo resposta. Por que isso acontece? A resposta está no versículo: devido à motivação errada. Muitos estão pedindo para esbanjar em seus próprios prazeres. Então, a motivação errada, daqui a pouco vamos estar falando mais sobre isso. Mas você sabia que alguém pode pedir algo bom, mas com a motivação errada? O pastor Eibe, ele dá exemplo de uma jovem, isso lá no Pará, quando ele pastoreava lá a igreja no Pará. Ele fala que uma jovem chegou com ele e falou assim: pastor, estou doente da minha perna, e eu quero que o Senhor ore por mim, para me ficar boa da perna, o mais rápido possível, para que esse milagre venha a acontecer. Ela estava pedindo uma coisa boa, ela estava pedindo algo que é da vontade de Deus, que sejamos curados, sarados. Mas antes do pastor orar, ela falou assim: eu quero ficar curada porque está chegando o carnaval, e eu quero ir para lá, pular no carnaval. Então ela estava pedindo algo bom, com a motivação errada. E Deus, por nos amar tanto, Ele não responde quando a nossa motivação está errada, porque Ele nos ama, porque Ele é Pai, porque Ele quer sempre nos proteger. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Tem alguns irmãos
falando de modo geral, que às vezes eles chegam na igreja numa situação muito crítica. Isso acontece, não estou falando daqui, estou falando que isso acontece no geral. Às vezes desempregado, né? Às vezes mora alugado e o aluguel está atrasado, estão quase pedindo para ele desocupar onde mora, está desempregado. Aí ele vem para a igreja, né? E ele começa a rogar pelo milagre. Deus, eu preciso de um milagre. Deus, abre as portas de maneira urgente. Deus, e ele vem, ele está sempre, né? Ele é muito fiel, ele está buscando, está clamando. E a palavra de Deus fala que todo aquele que pede, recebe, que busca, encontra. Aquele que bate, a porta vai se abrir. Aí de repente a porta se abre. Antes, quando ele estava sob pressão lá do desemprego, né, aluguel atrasado, ele fez tantas promessas, ele falou: Deus, se o Senhor abrir as portas, eu prometo, Deus, que eu vou ser fiel, eu prometo, Deus, que eu vou continuar ajudando na tua obra. Mas quando a bênção vem, alguns esquecem daquilo que prometeram para Deus, esquece. Então, precisamos ter muito cuidado, porque a palavra de Deus fala que aquele que fizer voto deve cumprir. Amém, amados? Se a pessoa não tem a disponibilidade de cumprir o seu voto, ela não deve fazer o voto. Mas se ela prometer, se ela fizer um voto, ela deve cumprir aquele voto. Às vezes a pessoa pede um veículo. Deus, eu preciso de um veículo, Deus, para vir para a tua casa. Claro que também a pessoa vai usufruir, né? Levar a sua família para passear, né? Isso é importante, ir para o trabalho. Mas tem alguns que prometem para Deus: Deus, se o Senhor me der um veículo, eu vou ajudar pessoas a vir para a tua casa, eu vou disponibilizar, meu Deus, para trazer o meu vizinho, para trazer os meus amigos, para trazer os meus convidados. Aí de repente Deus abençoa, aquela pessoa então consegue de maneira milagrosa um bom veículo, porque Deus o abençoou, e esquece da promessa que fez antes. Nunca convida o seu vizinho, nunca se dispõe a trazer ninguém. Dia chuvoso, ninguém entra no carro dele, vai melar todo o meu carro. Não, vai para lá. Às vezes esquece até do congregar, porque no domingo não vem mais, né? Vive só de passeio agora. Não tem aquele equilíbrio. Então eu estou falando de motivação. A nossa motivação ao pedir um milagre de Deus deve ser correta, deve ser para glorificar a Ele. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Muito bem. Muito bem. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Agora, como ter a motivação certa? Devemos arrepender de qualquer motivação errada. Arrependimento fala sobre mudança de mentalidade. Arrepender. Você sabia, falando sobre motivação, até quando se fala em casamento, qual é a motivação? Talvez alguém lá no passado deu uma palavra negativa para um rapaz, falou assim: rapaz, acho que vai ser difícil você casar, viu? Aí aquela pessoa encucou aquele negócio, né? Aquela palavra lá de maldição, e fica com aquela determinação: eu vou ter que casar, eu vou ter que casar, eu vou ter que casar, para mostrar para aquela pessoa que falou que eu nunca casaria, para mostrar que eu sou capaz de casar, para mostrar para todo mundo que pensa ao contrário, que eu sou capaz de casar. Você não precisa mostrar nada para ninguém. Então, às vezes a pessoa casa com essa motivação errada, e nem sabe o que é casamento,
e casa com motivação só para mostrar, aí se dá mal. Quem está me entendendo? Às vezes, ainda falando sobre casamento, a pessoa quer se livrar debaixo da liderança dos seus pais. Ah, meu pai é muito chato, misericórdia, eu preciso casar para me ver livre logo. Eu casando vou ser livre, vou sair debaixo da cobertura, da liderança direta do meu pai. Às vezes, a jovem que pensa assim, o meu conselho é que ela não case, que ela não case. Se ela pensa assim, porque a motivação está errada. Ah, meu pai é muito chato, né? Não deixa, eu peço para ir em tal lugar, ele fala não. Eu peço isso, ele fala não. Chato. Deixa eu casar logo, que eu saio debaixo da liderança dele. Deixa eu te falar uma coisa, você sai diretamente debaixo da liderança dos seus pais, mas diretamente você entra debaixo da liderança do teu marido. Então, se a pessoa não aprender a submeter, a lidar com esse tipo de pressão, se eu posso chamar isso de pressão, né? A pessoa não vai ser bem sucedida lá na frente. Quem está me entendendo? Eu sempre falo que não há faculdade melhor para aprendermos lições tão preciosas do que a casa dos pais, para você que é filho. Então aproveite essa faculdade, em nome de Jesus. Aprenda tudo que você puder aprender no contexto lá da família do seu pai. Isso vai te preparar para ser bem sucedido lá na frente. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Muito bem. Então, como ter a motivação correta? Arrependendo de qualquer motivação errada e induzindo o coração para ter a motivação certa. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Use a pressão da necessidade para gerar poder para você alcançar o milagre. O pastor Eibe, ele dá exemplo da experiência de um pastor chamado Bené. Ele fala sobre o exemplo desse irmão. Então ele fala que esse irmão já servia como pastor, já estava fazendo o trabalho do pastoreamento, pastoreando o rebanho de Deus, e ele era um irmão muito esforçado, mas ele nunca progredia, não prosperava, e chegou uma ocasião desse irmão não ter dinheiro, nem para comprar alimentação lá para sua família. Todo o dinheiro que ele tinha, deu para ele comprar um marmitex e repartir com a sua família. Então ele estava debaixo daquela pressão, porque tinha família para cuidar, para sustentar, e todo bom sacerdote, todo pai de família deseja o melhor para a sua família. Então ele estava debaixo dessa pressão, e ele comprou aquele marmitex para almoçar com a sua família. Ele dividiu, né, um pouquinho para um pouquinho para outro, mas ele estava angustiado com aquela situação. Ele não deixou se transparecer para a sua família, mas após eles terem comido aquele marmitex, ele foi para o quarto dele, se trancou no quarto dele, e ele não começou a reclamar de ninguém. Ele poderia reclamar da igreja: poxa, estou pastoreando essa igreja, será que essa igreja não percebe que eu estou passando por necessidade? Será que essa igreja não tem amor? Ele não reclamou, ele não colocou a culpa no governo, o culpado dessa situação é o nosso governo. Não. Ele não colocou a culpa em ninguém, porque preste bem atenção, às vezes, quando nós estamos passando um momento difícil, nós sempre queremos achar alguém para culpar. É ou não é verdade? A gente sempre procura, assim, poxa, culpado é o irmão fulano de tal. Deixa eu dar um exemplo para você.
Talvez você, alguém que está passando por um problema de saúde e nunca recebeu uma visita. É fácil nesse momento a pessoa falar assim: poxa, que igreja é essa? Esses irmãos falam tanto em amor, até agora não veio ninguém aqui me visitar. Então, procure entender aquela circunstância, procure entender o que Deus quer tratar com você, o que Deus quer te ensinar. Mesmo que haja falha do outro lado, mas não critique, procure aprender, peça discernimento para Deus. Em vez de ficar reclamando, peça para Deus discernimento. Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Quem está me entendendo? Aleluia. Então, no caso desse irmão aqui, ele não aceitou, ele estava debaixo daquela pressão, a pressão da necessidade, mas ele não aceitou aquela pressão, não reclamou, não murmurou, não ficou se maldizendo. Ele foi lá para o seu quarto, falou assim, ele conversou com Deus, ele falou: Deus, eu não aceito isso, porque a religião fala que deve ser a si mesmo, mas a palavra de Deus fala: se você quiser, e se você me ouvir, você comerá do melhor dessa terra. Amém? Você não vai comer do melhor lá no céu, não, você vai comer do melhor dessa terra, aqui. A palavra é bem específica, fala sobre terra. Se você quiser, se você ouvir a Deus, você vai comer do melhor. Eu entendo que nós passamos às vezes pelo deserto, para Deus tratar em nossas vidas, porque tem lições que você só vai aprender lá no deserto, não tem jeito. Tem lições que vão marcar a tua vida, que você nunca vai aprender numa sala lá na faculdade, sentado em uma cadeira, ou aqui ouvindo a palavra. São lições práticas, e Deus permite que você passe pelo deserto, para você aprender algumas lições. Agora, lá no deserto nós passamos, entramos e saímos, não é um lugar para você ficar lá todo o tempo e morrer no deserto. Uma vez que você passa, você aprende a lição, sua vida é marcada pelo poder de Deus, mas você passou pelo deserto. Quem está me entendendo? Aleluia. Agora, não é a vontade de Deus que você todo o tempo viva ali, aquela vidazinha ali, medíocre, sabe, nunca progride, nunca prospera. Essa não é a vontade de Deus. A religião fala assim: não, se conforme, porque é assim mesmo. Mas a palavra de Deus tem promessa para nossas vidas. Deus é um Deus de milagres, amém? Aleluia. Então, esse irmão aqui, ele não se conformou, ele foi para a presença de Deus e começou a buscar a Deus. Ele falou: Deus, tem alguma coisa de errado, eu não estou conformado com isso. E quando ele estava buscando a Deus, Deus começou a colocar no seu coração letras, para que ele pudesse compor músicas espirituais. E daquele momento em diante a vida dele mudou, se tornou um grande compositor, um grande cantor, um grande pastor. Hoje é um homem renomado, é um homem bem sucedido. Amém, queridos? Sabe por que às vezes o povo de Deus não prospera? Porque não sabe usar essa pressão, está debaixo de uma pressão de escassez, parece que nada está dando certo e a pessoa está conformada. Use essa pressão para que ela possa transformar em poder, para que o milagre venha acontecer na sua vida. Amém, amados? Essa ilustração que eu vou falar não está aqui no nosso roteiro, mas é importante. Eu sei que muitos sabem essa ilustração daquele monge e seu discípulo, o sábio monge. Então estava visitando algumas comunidades com seu discípulo, e ele chegou numa família muito pobre, muito pobre. Pararam ali para visitar aquela família, era uma família muito pobre, não tinham quase o que comer, não tinham o que vestir.
Aí aquele monge, conversando com aquele cidadão, falou: como é que vocês conseguem sobreviver desse jeito? Uma pobreza, uma miséria, uma escassez, algo terrível. Como é que vocês conseguem sobreviver? Aí aquele cidadão, falando com o monge, falou assim: vem aqui, eu vou mostrar como é que nós conseguimos sobreviver. Aí apontou para uma vaquinha bem magra, né? Uma vaquinha assim, toda maltrapia, bem magrinha, né? Posso imaginar que ela andava os ossos, né? Só faltava furar o couro. Ele falou: o nosso sustento vem dessa vaquinha aí. Ela é assim, tão fragilizada, mas ela produz leite. E quando ela produz leite, a gente pega o leite, leva lá para a cidade, vende e troca com algumas coisas, né? Com um pouco de comida, e assim nós vamos sobrevivendo. Ela é nosso único sustento. Aí aquele monge se despediu com seu discípulo daquela família. Eles andaram um pouquinho, andaram, e lá na frente o monge parou e falou assim para o discípulo dele, falou assim: olha, volta lá e joga essa vaca. Tinha lá um penhasco, né? E joga a vaca lá para o penhasco. Em outra palavra, mata essa vaca, destrói ela. Aí aquele discípulo ficou olhando para o seu mestre, para o monge, e falou assim: não, mestre, é o único sustento dessa família, o senhor quer matar de vez essa família? E o monge falou: faça isso, faça o que eu estou mandando você fazer. Aí aquele discípulo relutou um pouco, mas decidiu obedecer o seu mestre. Foi lá e jogou a vaca lá para o penhasco, ela caiu, morreu. Aí depois seguiram a viagem, foram embora. Aí com o passar do tempo, aquele monge morreu, mas ficou aquele discípulo dando continuidade no trabalho. Só que aquele discípulo ficava todo tempo se culpando: meu Deus, por que eu fiz aquilo? Eu acho que eu destruí com uma família. Aí passou um tempo, aquele discípulo decidiu visitar aquela família novamente. Ele pensava consigo mesmo: eu vou voltar lá, eu vou me desculpar pela maldade que eu fiz. Quando ele se aproxima daquele local, ele vê uma casa muito bonita, plantações, né? Assim, algo muito bonito, uma boa casa, na verdade uma mansão. Ele vê criança forte, saudável, correndo, brincando. Aí foi que ele entrou em parafuso. Ele pensou: poxa, com a morte da vaquinha, a família não teve uma outra opção a não ser vender tudo isso aqui e ir embora. Ele se sentia mais culpado ainda. Mas ele decidiu chegar lá e conversar com aquele pessoal. Ele falou: olha, eu passei alguns anos atrás aqui era um lugar muito pobre, tinha um casebre velho assim, quase caindo em cima da família que morava aqui. Cadê essa família? E aquele cidadão falou: aquela família somos nós. É você? Não, somos nós. Antes nós tínhamos uma vaquinha, nós pegávamos o leite da vaquinha, vendíamos, era uma pobreza, era uma miséria terrível, até que a vaquinha caiu no precipício e morreu. Ele nem sabia que era ele que tinha matado a vaquinha dele. E agora, e com a morte da vaquinha que dava o leite, a gente teve que ter alguma criatividade, tivemos que ter atitude. E nós começamos a plantar e nós descobrimos que a terra é boa para o plantio. E começamos a plantar, começamos a produzir, começamos a vender, e agora nós temos isso tudo aqui, ó. Amém, queridos? Às vezes, uma pessoa que não tem Deus, mas tem atitude, ela prospera mais do que uma pessoa que fala que tem Deus na sua vida, mas não tem nenhuma atitude. Quantos creem que Deus é com você? Quando você crê